nós vamos falar sobre a responsabilidade do síndico na contratação do seguro. E para isso eu chamo aqui a Ana Elisa Laureano, que ela é corretora de seguros Suzete Plena e sócia, Suzep Plena e sócia da corretora de seguros IEBO. E também é síndica e minha cliente, né, gente? Então, vem cá, Ana Elisa. Gente, confesso que eu estou muito nervosa. Encerrar um evento deste, depois de todas essas palestras, enfim. Eu acho que estar síndico é um desafio muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Eu estou ainda nos primeiros passos do aprimorando, né? Estou aprimorando aqui nesse universo de condomínio em relação ao seguro, né? Peraí, como é que eu tenho que passar? Falar um pouquinho do que significa IEBO. A palavra IEBO é um dialeto africano que tem muito a ver com o que está acontecendo aqui hoje. Sejam bem-vindos. Nós preocupamos com vocês. Então, todas as empresas que apresentaram a palestra antes de mim, outros presentes aqui, eles preocupam com nós, síndicos, com nós, condôminos e com os nossos condomínios. E o nó da sabedoria, que é o símbolo da IEBO, que significa sabedoria, talento, inteligência e paciência. Enquanto aguardamos a responsabilidade do síndico na contratação do seguro, que nem parece comigo, né, gente? Nem um pouquinho, né? Começa muito antes dele pensar em seguro. Nas visitas realizadas, encontramos não uma, mas inúmeras casas de incêndio, casas de máquina de incêndio, sem o sistema, com o sistema sem a pressurização, despressurizado. Isso são inúmeras, não são uma nem duas. A última vistoria da semana passada, aconteceu um fato que era a tubulação de incêndio, o cabo de para-raio, né, a fiação do para-raio, passando em cima de uma tubulação de gás, porque um condômino resolveu colocar o aquecedor em outro local e fez esse caminho, né, passando por baixo desse cabeamento aí do para-raio. Saulo, eu gostaria que você colocasse aí 5 pontos nessa vistoria que você faz, no serviço que a sua empresa faz, que chama mais atenção em relação a essa ausência de compromisso dos síndicos. Em relação à responsabilidade de nós síndicos. Ana, eu vou até pegar uma brecha que o Biel deixou agora há pouco. Eu vou citar até por segmentos, tá? Dentro de casas de máquinas de incêndio, algo que a gente encontra repetidamente e que a gente encontra uma dificuldade muito grande de convencer que aquilo ali está fora da norma. São quadros ainda fixados em painéis de madeira, tá? E com chaves garfo, sem protetores térmicos, com cabeamento rígido, completamente fora de normas elétricas e completamente fora das normas do bombeiro. E quando isso é levado, muitas das vezes é difícil você conseguir convencer que você tem que substituir por um quadro blindado. Ainda dentro da casa de máquinas de incêndio, né, que é um dos itens mais importantes de um sistema desse, a gente por inúmeras vezes encontra o sistema completamente desligado, né? Porque às vezes o sistema ele começa a ser acionado e o síndico ou quem está ali fazendo a manutenção vai lá, desliga e não toma a manutenção em diante. Extintores de incêndio em locais errados. Próximo a PC de luz a gente encontra muito extintor de água. É um cilindro grande, quando você está tendo um incêndio, você entende que aquele extintor, pelo tamanho dele, é algo que vai solucionar o seu problema. E é completamente equívoco, você vai acabar piorando isso. Como o Biel mostrou ali também, abrigos de mangueiras de incêndio, que você encontra de tudo, menos equipamentos necessários, tá?
ausência de adaptadores, ausência de esguichos, muitas das vezes até ausência de mangueiras. Então, assim, eu citaria números assim, o dia inteiro falando de problemas que a gente encontra. Em relação... Por que tudo isso? Porque a responsabilidade de contratação do seguro é do síndico, mas essa responsabilidade, como eu falei, vem de muitos passos anteriores à contratação do seguro. Biel, o que você me fala em relação às manutenções preventivas em condomínios? Por que disso, gente? Seguro não cobre ausência de manutenção. O seguro não cobre patologias que foram esquecidas lá pelo síndico, como o Biel relatou aqui na apresentação dele, como se tratando uma patologia séria, como se fosse uma obra de arte. Na área de manutenção, complementando aqui o que o Saulo falou, parte de instalações sem a devida fixação, painéis de medição ainda em madeira, sem pelo menos uma pintura intumescente para proteger de aquecimento e combustão, chaves, facas colocadas no lugar de disjuntores, pilares, principalmente em contato com chuva, que começa a acumular água no pé do pilar e não é feita a devida proteção nem tratamento, impermeabilização de casa de máquina, já no limite da vida útil, começa a percolar água pelo concreto, falta de verificação quando tem uma limpeza de cisterna, entrar alguém e verificar como é que está a armadura, como é que está a estanqueidade da caixa, e aquilo ali começa a deixar passar água e começa a aumentar a conta de água e também criar problemas no subsolo do prédio. São inúmeros. O correto é antes do prédio pensar em fazer qualquer tipo de reforma, contratar uma inspeção predial, aproveitar que aqui no Rio de Janeiro e Niterói a gente tem auto-vistoria, fazer a auto-vistoria do prédio, ter certeza que foi vistoriado 100% dos apartamentos e trazer isso à luz do síndico, à luz do condomínio, para poder evitar que problemas futuros prejudiquem o prédio e até encareçam o preço do seguro. Então, o síndico é responsável pela contratação e renovação do seguro, inclusive sob penas de multas e até mesmo o comprometimento do seu patrimônio, caso não faça uma apólice para o condomínio ou contrate uma apólice com coberturas insuficientes. O seguro do condomínio é obrigado por lei, o Decreto-Lei das Operações de Seguro, a Lei Específica dos Condomínios e o Código Civil. E a contratação do primeiro seguro deve ser realizada no máximo até 120 dias da concessão do habeas. O que é suficiente? Você mensura isso? Suficiente, por exemplo, quando o seu corretor chegou no seu condomínio para fazer a básica, a cobertura básica, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, ele pediu para você o quê? A área global construída? Ele discutiu com você qual a melhor metodologia ali para chegar a um valor que atenda realmente às necessidades do seu condomínio. Existem duas formas no mercado de calcular. Então, ele conversando com você, com o senhor, ele vai entender qual é a melhor, junto, né, vocês, qual é o melhor valor que seja suficiente em caso de um acidente, de uma queda de aeronave, de uma explosão, para reconstruir aquele bem, aquele condomínio. Tá? E esse valor ele é diferente do valor de mercado. Não é o valor que cada unidade vale, né? Você comprando ou vendendo sua unidade, não. É o valor de reconstrução. Então, é necessário analisar, estudar ali qual método vai ser utilizado, se vai ser a tabela de reconstrução de novo, se vamos fazer esse cálculo usando o CUB, qual o fator da região, qual o metro quadrado de reconstrução da região. Então, tudo isso são elementos para chegar a esse valor. Ok? Os produtos e coberturas. A contratação da cobertura básica é obrigatória e desde julho de 2011, a Resolução 218 do Conselho Nacional de Seguros Privados
determinou a obrigatoriedade de apresentação das duas modalidades de coberturas, a básica simples e a básica ampla. A básica simples cobre incêndio, queda de raio, fumaça, queda de aeronave e explosão. Essa básica simples é aquela que está na obrigatoriedade do síndico em contratar o seguro, que está lá no Código Civil, no Decreto-Lei, enfim. Para esse cálculo aqui, ó, da básica simples que nós usamos, completando a sua pergunta, a forma, usando aí a área global construída, existe uma fórmula para chegar até esse valor suficiente. A básica ampla, eventos da básica simples, mas danos materiais de causa externa de qualquer natureza, como, por exemplo, danos elétricos, vendaval, impacto de veículos, quebras de vidros, desmoronamento, entre outros. Quebras de vidros, é necessário sempre avaliar as condições gerais da seguradora, porque algumas entendem que a cortina de vidro, que hoje é muito comum, algumas unidades, né, o prédio, a Assembleia acaba aprovando a cortina de vidro, algumas entendem que a cortina de vidro é coberta pelo seguro de vidros do condomínio e outras seguradoras não, que só é coberta pelo seguro residencial. A seguradora disponibiliza várias coberturas adicionais que protegem o condomínio de diversos riscos, podendo ser contratadas no momento do fechamento do seguro ou incluídas durante a vigência do contrato através de endosso. O que acontece aqui? Às vezes o síndico, que não colocou dentro da sua previsão orçamentária o valor da renovação do seguro, é muito comum isso, então ele está ali com uma previsão orçamentária, e não colocou, não pediu o seu corretor um orçamento, né, uma previsão para a renovação do seguro. E aí o que acaba acontecendo? Pedindo para tirar algumas coberturas, para depois fazer o endosso. Só que esse endosso, há uma nova avaliação para verificar se o síndico está fazendo aquilo de boa fé ou não, que muitos deixam algumas coberturas sem a contratação, sabe da possibilidade de acontecer um sinistro e pede para inserir como endosso. E a maioria das vezes a seguradora não aceita. Por favor, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão aí. Tem condomínios, são poucos agora, mais antigos, que têm garagens muito apertadas. Então os funcionários, com a carteira de motorista, fazem manobras para tirar o veículo de uma pessoa que vai sair, ou tirar outros veículos para a pessoa sair. Caso ocorra um sinistro ali na garagem, enquanto o funcionário estava ao volante, essa responsabilidade é do condomínio, porque eu já vi uma seguradora negar o seguro, dizendo que o funcionário tinha que ser manobrista. A manobrista não pode ser funcionário de condomínio, são duas categorias, são dois sindicatos diferentes. Como é que funciona isso? E o porteiro recebendo adicional de manobra, que é uma coisa prevista no sindicato. Então, como é que fica isso? Essa cobertura ela é devida, se ocorrer um sinistro, desde que ele esteja com carteira de habilitação em dia, como é que é isso? O seguro garagista, ele existe duas formas de contratação. Existem duas formas de contratação. Um que é só roubo e incêndio, e outro que inclui colisão. Só que para isso o condomínio precisa de estar com o funcionário como manobrista CLT. Caso contrário, provavelmente o seguro será negado, como é o caso aí. Qualquer outra função dentro do condomínio, porteiro e tal, ia receber. Então, por que dentro da convenção coletiva prevê o adicional de manobra para esse tipo de funcionário, se o seguro não vai cobrir? Então, tem que contratar certo e enviar a documentação que aquele funcionário tem a carteira de habilitação e foi contratado para fazer a manobra, as manobras. Caso contrário, o seguro pode não cobrir, não indenizar. Primordialmente, a função dele é porteiro. Ele manobra na eventualidade de tirar um carro, entendeu? Mas ele recebe para isso. Mas tem que ter evidência de tudo registrado para facilitar a regulação aí do sinistro. E nesse caso, a cobertura não pode estar somente incêndio e roubo. Não pode ser a básica da garagem, tem que ser a compreensiva, que inclui colisão. Em relação à corrida de carro,
tem vários itens bem diferentes. Por exemplo, a área comum está coberta pelo seguro de condomínio. Em vários fatores das casas é necessário fazer o seguro residencial. Cada casa fazendo o seu seguro. E, por exemplo, a Porto oferece um benefício, né, de você fazer o credenciar o CNPJ daquele condomínio para tratar o seguro, o seguro residencial. E da mesma forma, o síndico também é obrigado a registrar o seguro desse condomínio? Da mesma forma, é condomínio. Residencial das áreas comuns. Não envolve as unidades. Boa tarde. Ana, eu tenho uma dúvida. Quando eu tenho um condomínio com funcionários terceirizados e orgânicos, tá? Quando eu faço o seguro, no caso desse exemplo do nosso colega aí, Cláudio, eu tenho manobra, eu tenho porteiro recebendo adicional de manobra. Quando eu renovo esse seguro, eu emito, né, eu mando para a seguradora, para a corretora, toda a documentação daqueles funcionários que vão fazer a manobra, carteira de habilitação em dia, etc. No caso do terceirizado, essa responsabilidade, caso ocorra, o seguro cobre, mesmo não sendo funcionário do condomínio, ou é da administradora? No caso do terceirizado, nós vamos precisar do contrato, e nesse contrato nós precisamos de evidência de tudo. O seu José foi contratado, é terceirizado, foi contratado com carteira de habilitação tal, para executar a função de manobrista. Não, mas o contrato que eu tenho, geralmente ele é porteiro e no contra-cheque dele, no Lorite, vem adicional de manobra. Como terceirizado. O CLT é a mesma coisa. Entendeu? Então eu tenho um contrato de terceirizado, de prestação de serviços de terceirização, ponto. Né? Fornecer tantos funcionários no condomínio, tantos porteiros, tantos SG, enfim, segurança. E eu tenho os funcionários orgânicos. Quando eu vou contratar, quando eu vou fazer um seguro, né, eu envio para a corretora, o José e o Antônio Pedro são orgânicos, são CLT, eles vão executar a manobra também. Podem executar. E eu tenho um terceirizado, 2 terceirizados, A, B, C, que também estão aqui, que fazem parte da manobra. Como é que fica? Essa é a questão. Como fica o seguro, né? Caso tenha um sinistro, um roubo, danificar um carro, alguma coisa, caso eu acione ele. Essa que é a minha dúvida. Tá, eu aconselho, na hora de fazer a renovação, como você falou que já envia essa documentação, solicita o corretor para fazer a consulta na seguro garagem compreensiva, que vai cobrir colisão, incêndio e roubo, envia a documentação e pede que eles aprovaram, coloca essa observação na apólice. Tá bom. Tá? Aí a apólice do seguro vem com a ressalva que, em caso de colisão, os funcionários da empresa X, ou se você enviou o nome, porque assim, é interessante colocar a observação na apólice e você informar o relatório com o nome das pessoas. Exemplo, José começou agora, saiu em julho, Marcos entrou em julho, então você está no meio da apólice ainda. Sim. Só cobria José? Não, cobre o funcionário, José ou Marcos ou quem venha substituir. Mas existe a obrigatoriedade de estar informando também o nome deles? Ou eu não? aconselho... Não, aconselhar sim, mas aconselho, não, obrigatoriedade não. Eu tenho evidência que ele é porteiro, ele é CLT, mas assim, paga adicional de manobra. Mas que você tem um funcionário com essa função no condomínio, sim. Eu geralmente envio o nome. Ainda peço o condomínio para que trocou o nome do funcionário, me passa o nome, porque trocou o nome. Já foi checado que ele tinha habilitação, que estava tudo certinho. Entrou um substituto. A única coisa que eu não faço é o substituto, a atualização. Eu aconselho a fazer. Obrigado. É importante avaliar as coberturas de suas necessidades e os valores de contratação de cada uma delas, para que, em caso de um eventual sinistro, a verba seja suficiente. Por isso, a consulta a um corretor de seguros é importante. Gente, eu já vi aqui um condomínio que assim estava toda feliz que tinha um valor lá X, me parece que era 1 milhão de seguro para as unidades. Ela, na sua simplicidade, achou que era 1 milhão por apartamento. E aí aconteceu um incêndio. Era 40 e poucos reais por unidade. Quer dizer... Oi? 40 e poucos mil. Não, era 40 e poucos mil por unidade. Então, assim, é muito importante
que a verba seja suficiente, não só para o seguro de incêndio, mas para a parte elétrica, para desmoronamento. Enfim, são várias coberturas que essa análise do corretor, junto com o síndico, é muito importante. As coberturas adicionais, eu coloquei alguns exemplos aqui: danos elétricos, desmoronamento, impacto de veículo, incêndio de bens dos condôminos, quebra de vidro, roubos de bens do condomínio, responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil portões automáticos, responsabilidade civil guarda de veículos de terceiro, que aí ela pode ser só incêndio e roubo, ou compreensiva, que inclui a colisão, vazamento de tubulações e tanques e vida em grupo. De todas aqui, a número 1 em nível de sinistro é o vazamento de tubulações e tanques. E na concorrência do mercado é uma que, para um corretor ganhar, principalmente alguns seguros que envolvem o consultor ou o agente, né, que é os que trabalham muito com seguro de bancos, eles não incluem nem vazamento de tubulações e tanques, portões automáticos também não, e desmoronamento. Porque a apólice vai ficar mais em conta e alguns síndicos não pegam o escopo da apólice, comparando ali um orçamento com o outro, qual é a cobertura, qual é a franquia. E vida em grupo, que eu chamo a atenção que algumas convenções coletivas, elas determinam a obrigatoriedade da contratação pelo condomínio, do seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários. Isso varia de acordo com cada município ou região do país, sendo importante ficar atento se as verbas e condições contratadas atendem ao estabelecido da referida convenção. Por exemplo, eu já peguei vários condomínios aqui que, para ficar mais barato, o seguro já é barato de vida em grupo, eles fazem um espelho da convenção, das coberturas da convenção coletiva do sindicato. Então, assim, é interessante fazer que atenda a referida convenção, no caso aqui Sinconde, e é fácil, porque quando nós corretores colocamos lá o CNPJ do condomínio, no Vida em Grupo, convenção coletiva, já aparece gravado no sistema das corretoras a apólice do Sinconde com a logo do sindicato. Mesma coisa no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Quando você tem um condomínio lá que você entra com o CNPJ, já aparece a logo do sindicato de lá. É muito comum encontrar apólice de vida em grupo como espelho da convenção. E eu já vi relatos de síndicos que, infelizmente, na pandemia, perderam funcionários e que ele não pagava a da convenção e, num acordo lá judicial, foi necessário. Ele recebeu a do banco, que era um espelho, mas tinha benefícios dentro da apólice de vida em grupo da convenção que, no entendimento do jurídico, o condomínio precisou indenizar de acordo com a convenção. Então, ele recebeu a indenização de duas formas. Considerando o nível de responsabilidade do síndico sobre o condomínio e suas implicações, é muito importante sua participação ativa sobre todos os assuntos, mesmo que pareçam simples. Confira algumas ações importantes que o síndico não pode deixar de fazer quando falamos de seguro. É obrigação do condomínio manter o imóvel, equipamentos e bens em bom estado de uso, de conservação e segurança, fazendo as manutenções preventivas e obrigatórias sempre que for necessário. O seguro não indeniza danos decorrentes de má conservação, falta de manutenção ou manutenção inadequada, principalmente com profissionais não habilitados. Quantas vezes nós vamos pedir a documentação para regular sinistro, aí na hora que eu peço a RT do profissional que fez aquilo, como assim? Ele não tem RT. Eu fiz com um amigo do porteiro, ele é excelente, ele fez muito bem, mas não tem nenhuma documentação referente àquela manutenção, principalmente na parte quando envolve as tubulações de incêndio e gás. Então, o seguro do condomínio não cobre as chamadas exclusões, são os riscos não garantidos pelo seguro. Os danos não indenizáveis e os bens não compreendidos pelo seguro variam de acordo com a seguradora.
Gente, são várias vezes que eu pergunto para o síndico ou envio para ele as condições gerais. Eu tenho uma aqui em mão, só para você ver números de folhas. Essa daqui é da Porto. E quando eu vou para conversar com o síndico, muitos pulam essa parte do que está excluído. Eu acho que nós precisamos ter atenção, nós como a responsabilidade do seguro do condomínio, ficar atento às exclusões das apólices, das condições gerais do condomínio. No momento da contratação é importante estar atento às exclusões que devem ser especificadas nas condições gerais da apólice. Na execução de obras civis do condomínio, tais como reformas, ampliações ou alterações estruturais, é importante que o condomínio comunique expressamente à seguradora. Essas obras podem elevar o risco e, caso não sejam informados, pode resultar na perda do direito ao seguro. Isso aqui é raríssimo de eu receber uma solicitação. Acho que tem um condomínio aqui, não sei se a síndica está aqui ainda. Tá. Que ela foi fazer uma reforma e a preocupação dela que ali ia ficar um período sem a reserva técnica de água do condomínio. Então, assim, ela entrou em contato, nós informamos ao Corpo de Bombeiro, pedimos ajuda à empresa que presta serviço lá e orientação. Então, isso é um dever nosso como síndico, de avisar, de comunicar em relação a essas obras que pode elevar o risco. Em caso de sinistro, será necessária a apresentação dos documentos solicitados pela seguradora. Na ocasião, poderá ocorrer uma vistoria no local e o representante do condomínio deverá acompanhar e prestar as informações solicitadas. Não preste informações incorretas ou omita fatos importantes. Também é importante preservar os vestígios e indícios deixados no local, de modo a facilitar a apuração do acontecimento pela seguradora. É muito comum, depois de tudo resolvido, liga, aconteceu um sinistro. Quando? Hoje? Não, tem um mês, 45 dias. Então, assim, na vistoria nós não encontramos nenhum vestígio mais. Então, dificulta muito a regulação. Mesmo com foto, com vídeo, é importante o mais rápido possível comunicar e também de preservar o local. Diminuindo o risco. A legislação exige que o edifício possua equipamentos de proteção contra incêndio, tais como iluminação de emergência para facilitar a sinalização de escape, hidrantes, extintores, para-raios, corrimão, enfim, caixa d'água, de acordo com a área e população do prédio, rede elétrica em perfeito estado. Aqui são alguns itens que contribuem para a diminuição dos riscos em um condomínio. Porta a corta-fogo, não deve ser trancada com cadeado. Gente, eu vejo tanto isso. Tem condomínios que a porta fica aberta, do primeiro ao, por exemplo, segundo andar, terceiro andar. O segundo andar é play. Aí o que eles fazem? Eles colocam cadeado nessa porta e deixam lá trancadinha. Então, se a rota de fuga tiver o espaço do play ali para alguém, né, numa rota de fuga usar, não tem como que a porta está com cadeado. E não é só o cadeado na trinca, não. Tem algumas fotos que é o cadeado mesmo do lado de fora, daqueles que contratam cara para ir lá colocar uma solda forte e capricham no cadeado e realmente a porta fica ali sem função. Formação de brigada de incêndio, extintores e mangueiras de incêndio com revisões periódicas, para-raios com revisão manual no sistema, revisão dos quadros de instalações elétricas, revisão periódica do sistema de gás, revisão e cuidados com os elevadores, pessoal treinado e habilitado para operar os equipamentos e proibir depósitos de volumes em frente a hidrantes, saídas de emergências, casas de máquinas, onde tem a questão que eu não coloquei aqui, que eu acabei esquecendo, era o transformador, que muitas vezes, né, para elaborar um orçamento para um condomínio, eu solicito o laudo de vistoria. Quantas vezes eu vou lá no laudo de vistoria procurando o que a pessoa falou do transformador? Já peguei condomínios com transformador há 12 anos, sem fazer análise de óleo, e o síndico lá, não, a culpa não é minha, é da companhia de energia. Já solicitei várias vezes. Tem alguma coisa escrita? Não, eu ligo, anoto, e aí então vem, eu acabo ligando de novo. E aí, se acontecer um sinistro, uma explosão, a culpa é da companhia? Então, assim, tem alguns condomínios que o local desse transformador
alguns que eu visito, está assim, debaixo da sala do apartamento de cima, e a senhora está reclamando que o piso fica sempre muito quentinho. Então, assim, é importante nós, como síndicos, falando agora um pouquinho como síndica, de observar, de ter esse compromisso em relação à segurança dos nossos condomínios. O quadro de energia deve ser metalizado ou de material não inflamável. Caso o quadro de luz seja antigo ou de madeira, é aconselhável sua troca. O Saulo pontuou esse nessa aula. Disjuntores. Funciona como guarda-costas da instalação elétrica e desliga toda vez que a sua capacidade é ultrapassada. Vale lembrar que o disjuntor ou fusível serve para proteger os fios contra sobrecargas, não os equipamentos. Portanto, o condomínio não deve substituir os disjuntores sem antes avaliar os fios dos circuitos. Quem aqui, no meu já aconteceu isso, de tá desarmando, pede a chave do PC, aí eles contratam um eletricista, né? E você quer a chave do PC para quê? Para me trocar o disjuntor, tem que colocar um disjuntor com uma capacidade maior, porque está desarmando. O problema não está ali, gente. O problema está lá em cima na unidade, no apartamento. Então, isso é muito importante. Elevadores. Revisão e manutenção figuram entre os itens mais importantes da administração do condomínio. Portanto, deve ser feito periodicamente por uma empresa ou profissional habilitado. Eu acho que o RIA, né, que é o Relatório de Inspeção Anual, apesar de não estar dentro da legislação ainda aqui de Niterói, eu acho que serve como um parâmetro, né, para as empresas de elevadores, para nós síndicos, ter uma noção de como está o estado dos nossos elevadores e também de fazer um planejamento aí das manutenções, de troca de cabo de aço, da parte elétrica, enfim. E encerrando, ter um ativo bem assegurado é a forma inteligente de continuidade do investimento feito. É a garantia de apoio quando você mais precisar, num imprevisto qualquer. Só que esse imprevisto qualquer do condomínio, ele não cobre as ausências de manutenções e nem as atitudes de alguns síndicos em relação à responsabilidade de gestão do condomínio. Obrigado. Oi. Para encerrar, gostaria de lembrar uma dica para todos os sítios que estão presentes, aconteceu comigo mais ou menos 5 meses. O seguro que você faz é seguro básico, o seguro amplo, não é isso? Eu indico você fazer o seguro amplo, porque lá consta um itemzinho chamado vendaval. Eu acho que nunca ninguém pensou aqui que vai ter um vendaval em Niterói. E há 5 meses atrás teve um vendaval em Niterói e chegou no meu bloco. A Cotelha danificou 3 carros com prejuízo de quase R$20 mil. E o seguro cobria isso. Então é importante cada um pensar nesse negócio, mas de cada um, tá? Mas aconteceu comigo, é uma dica para os outros, para que se faça esse seguro amplo. Tá, na verdade tem a opção de fazer o amplo, que cobre, mas também fazer a básica e colocar a cobertura, completando com as coberturas que realmente atendem as necessidades de condomínio e vendaval tá entre uma delas. Pois não. Quais condomínios é exigida a brigada de incêndio? Brigada de incêndio. Passar para o Saulo. Paulo, responde sobre o microfone, pode ser interessante. Repete a pergunta aí. Obrigatoriedade. Quais condomínios têm a obrigatoriedade de brigada de incêndio? É o seguro. Vamos lá. Por regra, brigada de incêndio normalmente é exigido em edificação comercial, tá? Mas existem algumas exceções, que são edificações que é muito encontrado ali no Península, na Barra da Tijuca, onde você tem um conjunto de blocos, 5 blocos, edificações com 18 pavimentos, e aí você tem um fluxo muito grande de pessoas e é solicitado pelo Corpo de Bombeiros, também isso é nesse novo COSIP, tá? Edificações comerciais desde sempre. No COSIP antigo também já era exigido. No novo COSIP existe essa classificação. Quantidade de blocos, área total construída e volume de pessoas, entendeu? Aí é exigido. Obrigado. Deixa eu só dar
é uma coisa que eu já tinha conversado com a Anelisa, ela já tinha me alertado, e fica aqui uma dica, tá? Aproveitar que o presidente do sindicato está aqui. Eu acho que na próxima convenção coletiva, eu acho que você deve chamar realmente uma pessoa de seguradora para que possa auxiliar, para não acontecer isso que aconteceu com um rapaz, que tem um porteiro, tem um porteiro e tem um manobrista, tá? Para não acontecer isso, fazer de uma maneira que a convenção dê esse suporte, né, para que o seguro pague no caso de um sinistro. Então fica a dica aí, né, numa próxima convenção, convidar alguém, da mesma maneira como convida às vezes um jurista, alguma coisa assim, convidar uma pessoa da seguradora. Fica a dica aqui para a Anelisa também. É normal a seguradora não querer pagar. Por quê? Porque é funcionário terceirizado. Então ele acha que na terceirizada a obrigação seria da terceirizada. Do patrão dele. Mas ele está trabalhando dentro do condomínio, entendeu? Então, eu acho que, da mesma maneira como coloca na convenção que o condomínio tem que pagar a terceirizada de acordo com a convenção coletiva, né, dos condomínios, eu acho que deveria colocar, então, que o seguro também deveria ser pago. Fica a dica, né, para uma próxima convenção fazer isso, tá? Faz sentido ter adicional de manobra e a seguradora dizer, não, eu não vou pagar porque eu estou pagando na manobrista. O manobrista é outro sindicato. Mas aí, numa próxima convenção, condomínio não faz sentido. Numa próxima convenção, tenta, né, juntar isso aí. Gente, olha só, vamos tirar a foto aqui. Uma salva de palmas para a Anelisa.